Ricardo Aragão e o propósito aqui do bate-papo é ajudar vendedores a aumentarem a venda. E hoje eu tenho a honra, a oportunidade, né, de trazer aqui um grande parceiro meu de negócio. Eu tive a oportunidade, né, a honra, literalmente, a sorte de encontrar esse cara, Jaime Azevedo. Trabalhou comigo na minha unidade de vendas há 11 anos atrás, né, Jaime? Há 11 anos E atrás, durante quase um ano e meio. quase um ano e meio. A mesma história parecida à nossa como vendedor, né? Sim. E hoje eu tenho a oportunidade de ver esse cara brilhar. Para quem não entende aquelas placas atrás, para quem não conhece, não vou falar da empresa por contrato de confidencialidade, mas é o top do top. Então, estou falando aqui com um cara que é a nata da nata, tenho grande estima por esse cara, considero realmente ele um irmão meu, um amigo. Tem um cara que eu confio na empresa até hoje, para trocar dica, desabafar, é Jaime Azevedo. Então, bem-vindo aí, Jaime Azevedo, meu parceiro. Obrigado pela oportunidade, é um prazer poder retribuir. E gratidão, acho que é a palavra, né? Sempre que a gente ganha algo, se a gente puder retribuir de uma forma que agregue na vida da pessoa, sempre à disposição. Então, as pessoas gostam disso, né? As pessoas retribuem aqueles que têm gratidão. Então, obrigado, Ricardo, pela nossa amizade de tanto tempo aí, cara. Eu realmente te estimo demais, meu irmão. Também fico feliz e nós estamos além do nosso trabalho aqui, por isso que eu considero realmente você o meu amigo e meu brother aí, para sempre, né, cara? Sim, sim. Pode contar sempre comigo. E a ideia aqui, Jaime, não é nem uma entrevista, é um bate-papo, né? Passar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência de 30 anos já de área comercial e o somado com o seu, né? Nós estamos falando quase 60 anos de experiência profissional aí. E do nosso negócio, eu mando eu e você, só no que a gente atua hoje dá mais de 20 anos de experiência, coisa pra caramba, né? Então, acho que a gente vai ajudar muitas pessoas aqui hoje. É uma grande oportunidade, acho que para mim, agradeço de novo você e para você também, né? A oportunidade de ajudar pessoas, o alcance que isso aqui vai ter. Com Então, certeza. Acho que na área comercial sempre é bom, sempre é possível evoluir, né? sim, E a gente ouve aquelas pessoas que fazem, né? A gente lidera pelo exemplo, né? Então você mostra como é possível e as pessoas vão com certeza conseguir reproduzir parte do que a gente ensina, do que a gente transmite, né? sim, bem isso aí. E começar bem fácil aqui, já, voltar ao passado aí. O que você achou de ter trabalhado comigo lá de 2000, aquele ano, né? 2010 a 2010. 2011, não é isso? Lá no início, nós ainda aprendendo muito, mais apanhando do que batendo. O que Sim. você tem falado daquela época, quando você trabalhou comigo lá naquele início, que realmente era o meu início ainda e o seu início, né, na nossa atividade hoje. A gente trabalhou junto, Ricardo, se você recorda, né? Muito tempo, muito intenso, foi de novembro até quase abril de 2000, novembro de 2010 até abril de 2011. Depois dali, mais um trabalho de acompanhamento, né? Porque Sim, eu acho que a gente ensina as pessoas, o nosso filho a gatinhar, agora quando começa a andar na bicicleta, ele começa a voar. Então, cara, esse nosso segmento é um segmento difícil, né? E eu vinha de uma experiência em grandes empresas, empresas também famosas, muito mais também. famosas do Brasil do que essa empresa que a gente estava. E, eventualmente, eu achava que não era possível fazer, porque eu vim de segmento CNPJ, corporativo, e quando você me trouxe o desafio, com possibilidade de ganhar muito mais do que eu ganhava sendo empresário na área de vendas, eu pensava, será que é possível, vendendo para CNPJ de um em um, fazer o que realmente foi prometido? E naquele período que eu não acreditava ou não sabia aonde era possível chegar, você me mostrou o caminho, né? Então você me mostrou o quê? Os números que eu não conhecia naquele momento. O que eu deveria fazer? Qual é a receita de bolo? Eu acho que o grande segredo na área comercial é a gente descobrir o segredo ou a receita. Porque se alguém já fez, é possível reproduzir, né? E naquele momento, no momento inicial, eu imagino que assim, eu não tinha nada. Eu era um livro em branco, uma história a ser escrita.
E você, com o teu conhecimento, pela tua experiência, já tinha mais de ano, né, como experiência, tendo sucesso, ganhando as mesmas placas que você está vendo aqui, né, que você falou. Aí quando você pega uma pessoa a fim de aprender, cara, é gravar um CD novo, é gravar um disco novo, uma fita nova, a possibilidade de reprodução. Então, o que você me trouxe foi aquele conhecimento que eu era leigo, eu era ignorante sobre este negócio. E aí, sim, eu entendi que era possível. Rapidamente, a gente conseguiu atingir aquelas primeiras metas iniciais, porque a gente tem algumas pessoas também que sonham, né, de conquistar o mundo, mas nem aprendeu a voar ainda, né? Então, chegar, subir degrau por degrau, para você saber e se desafiar cada vez mais. Então, acho que isso foi o grande aprendizado que nós tivemos juntos, né? Eu sei que eu também sou um cara questionador, um cara difícil, né? Então, assim como eu aprendi com você ser talvez mais humano, ter um impacto maior, de questionar as pessoas, de fazer as pessoas refletir, já eu racionalmente eu precisava desse empurrão, né? Isso é uma coisa que eu não tinha naquela época, porque eu sempre fui um cara cartesiano, né? Para mim, é 1 mais 1 é 2, e tinha essas respostas. Você já tinha uma visão diferente disso tudo, né? Então, acho que esse grande aprendizado foi poder pensar um pouco fora da caixa, poder acreditar em tudo aquilo que a gente ouvia, né? E eu lembro que foi um início forte seu mesmo e você e a sua geração transformou o nosso escritório. Você lembra disso, né? Lembro disso, cara. É, Era trabalho todo dia, né? Incansável, né? Naquele momento, sim. naquela época, não tinha filho, naquela época eu precisava trabalhar, naquela época trabalhar 16, 18 horas por dia não fazia diferença. A gente lutava, né? Lutava corria muito, tinha que vencer o leão, né? Um leão por Sábado, dia. todo dia, 7 dias por semana e dias de semana normalmente 10, 12 horas, Sim. 16 horas. E você veio também, como você disse, é empresário, mas teve uma postura muito legal. Veio com humildade, né? Para querer aprender. Poderia botar a banca ali, né? Mas veio com disposição, aprendeu, passou no processo e está aí até hoje, cada vez brilhando mais. Isso é importante. E eu fico feliz, porque por mais que eu te ache o meu irmão, meu grande amigo ali dentro do nosso negócio, você ainda parece um filho também, né? Começou lá atrás, né? É muito legal ver isso. Você sabe, eu tenho essa sensação com você e com outros, e você também tem a oportunidade de ter com outros. É muito legal, cara. Do caramba. Postura de aprendiz sempre, cara. Exatamente. Quando você fala isso, eu lembro de uma história que eu tive com meu pai, né? Acho que eu já te contei essa história uma vez, que eu fiz um curso de técnico, né? Então eu aprendi a calcular muito. E um dia meu pai era pedreiro, não tinha concluído a primeira série do primeiro grau, e a gente estava discutindo para fazer um telhado. E eu sabendo todas as fórmulas de matemática, ângulo, não sei o quê, e nós começamos a fazer um cálculo para ver quantas telhas precisava fazer uma cobertura numa garagem. E eu, com todo o meu conhecimento de informática, né, de matemática, fui lá e calculei, pai, vai precisar de tantas telhas. Meu pai, não, já. Um pedaço de papel, um lápis de pedreiro, aqueles lápis largão assim, pode comprar tantas telhas. Eu falei, não, pai, está tudo errado, cara, você acha? Aí ele falou assim, Jaime, vai lá e compra tantas telhas, vai sobrar 3. Se faltar, eu busco nas costas, não precisa do teu carro para buscar as telhas, não. Adivinha? Sobrou 1,5, porque a gente quebrou um. É, Então, meu irmão, não dá para subestimar o conhecimento do mais experiente e também não pode subestimar a energia do mais novo, né? Eu acho que a junção da experiência com a força dá um resultado muito sim. bom. Uma Respeite os mais velhos, respeite os mais experientes. bela lição de experiência e de alguém que você realmente respeitava, né? E amava, seu Sim. pai. E ama ainda, né? Ele é meu pai, né? Sim, sempre vai ser, né? A gente não fala isso? Vai continuar Exatamente. sendo seu pai. A gente aprendeu isso lá no início, né? Exatamente. Essa é uma das frases que você me ensinou, né? Por quanto É, tempo meu pai, né, vai ser meu pai? Enquanto eu viver, não enquanto ele viver. exatamente. E ele tá aqui ainda, na sua Exato. representação. Algo que eu também queria te perguntar. Você acredita que lá no início, né, ou no nosso treinamento, você disse que já foi muito intenso, de que maneira eu fiz você melhorar como vendedor? E, e quais foram os pontos que você acha que eu te ajudei? Porque você já era vendedor, né? E um cara corrido já, né? Cascudo. Mas é como eu disse, né? Eu venho de uma formação técnica. A minha primeira experiência de vendas foi em 2001.
eu vendia um produto técnico, um produto que exigia demais de eletrônica, de mecânica. Então, para quando você tem essa experiência e essa vivência, falar com quem trabalha com isso é fácil. E aí você vai ganhando cancha, vai entendendo as pessoas e você vai evoluindo. Quando eu vim trabalhar com pessoa física, né, para vender um produto novo, a qual eu não tinha experiência alguma, te confesso que eu não tinha know-how disso. Algumas coisas não eram numéricas. E é uma coisa que eu demorei para aprender. E o que você trouxe, Ricardo? Você trouxe um conhecimento muito mais do coração, da emoção, do sentimento, né? Algo que eu não tinha. Então, realmente, por que postura de aprendiz lá no passado? Porque eu precisava aprender isso. E número não vende. No nosso mercado é muito mais o sentimento e a emoção. E eu não sei se você lembra, a nossa primeira visita, que a gente visitou um casal de amigos, e esse casal de amigos tinha uma criança com hidrocefalia, lembra? Sim. Quando eu mostrei com toda a razão, né? E era uma das primeiras vendas que eu tentei fazer sozinho. E aí, cara, não estava dando negócio. E de repente você entrou na venda e você fez as pessoas pensarem, né? Foi o primeiro contrato, acho um dos primeiros contratos na primeira semana, qual eu sairia de lá sem o negócio fechado, porque eu estava na razão. E aí você fez aquela família se projetar, né? Entender a essência, né, do trabalho, aonde a emoção aflorou, né? Onde a parte emocional fez com que eles assinassem um contrato. Foi uma lição gigantesca. Doeu, viu? Aquele dia doeu. Eu Assim, lembro que você puxa, ficou até meio chocado no início, mas faz parte, né? depois de 10 anos, esses clientes continuam sendo meus amigos, continuam sendo meus clientes. Olha só. E eu vou dizer, respeitam muito, né, a visão do que a gente faz para a vida delas. Acho que o grande diferencial é isso. Então, essa questão emocional, que não é só razão, ela foi um grande aprendizado para minha vida, na minha vida pessoal. Que legal. É legal você falar dessa história que eu lembro como se fosse agora. Era mais ou menos essa hora, um pouquinho antes. Estávamos à noite na casa do cliente. Normal pra gente, na verdade. O cliente, a gente teve que esperar a criança dormir e ir para a cama, né? A gente chegou com certeza depois das 8, 9 horas da noite. Aí não tinha as crianças brincando, né? A gente podia conversar com mais tranquilidade, né? Sim, Adaptação é uma coisa que eu aprendi com você também, né? Adaptação ao cenário, à área do confronto, né? Você vai para uma venda, você tem que tirar negócio. E se você vai para essa venda com interferência, seja interferência de um filho, seja interferência de um programa, de uma preocupação que essa família tenha na cabeça, a eficiência diminui, né? Então, a gente tem que tentar eliminar, ir para o campo onde a gente tem as nossas maiores virtudes e tentar fazer com que aumente a nossa eficiência. legal, legal. E você teve um início muito forte, forte mesmo. A gente sabe, você falou em 15, 16, 18 horas por dia de trabalho, Sim. né? Eu queria que você falasse um pouco desse início de sucesso seu, que é o Jaime, lógico que teve toda a minha contribuição, mas muito mais do peso seu. Se você não quiser, não adianta eu trabalhar 30 horas com você. Por que você acha que teve esse sucesso avassalador no início? Foi muito forte, transformou um escritório. Você foi um mecanismo disso, aquela geração, né? E por que Sim. você acha que foi promovido também tão rápido? Né? Você seguiu mais ou menos meus passos. No mesmo período, a gente entrou na mesma época e fomos promovidos na mesma época, né? Eu com Sim. 1 ano e 3 meses depois, né? Que você foi promovido. Bom, Ricardo, acho que meta é uma coisa que ela não é racional. A meta ela é emocional também. Assim como nós estamos falando agora sobre fechamento de negócio. Então, quase sempre, quando você coloca um objetivo intangível, que é algo que faça sentido para você, você vai até o limite. Você não mede esforço, você não mede as consequências às vezes, né? Então, naquele momento, cara, eu tinha alguns objetivos financeiros, né? Eu queria formar uma família, eu queria quitar minha casa, eu queria quitar meu carro. Eu vinha de um histórico trabalhando muito, né? Eu sempre trabalhei muito. Na empresa anterior eu trabalhava muito, mas eu não tinha reconhecimento financeiro, né? Até o reconhecimento das pessoas, porque era um negócio diferente, né? E quando eu vi que eu podia fazer por mim mesmo, não sei se você lembra, no nosso processo de entrevista,
Eu estava tão desgastado de ser dono de um negócio, com as injustiças do governo, com as injustiças, né, com a visão daquele profissional que não queria fazer e o cara com ambição fraca, né, ganhava, sei lá, um salário mínimo de ajuda de custo, para ele estava bom. Tava tão duro que na entrevista eu falei assim, eu tô vindo para cá para virar vendedor, eu tô dando um passo atrás e eu não quero mais, eu não quero gerenciar gente, eu quero trabalhar, eu quero fazer por mim. E aí eu percebi que era possível, né? E aí quando eu vi que era possível, eu falei, meu, se o meu esforço é diretamente proporcional ao meu retorno, se eu tenho capacidade e eu já trabalhei dias, noites, virando noite, trabalhando. Cara, eu sou jovem, eu tenho energia, cara. Eu não vou morrer por trabalhar mais do que eu devo, Sim. mais do que é o normal. Ah, mas você vai deixar de curtir teus amigos? Não, cara, eu vou fazer. Na hora que sobrar, eu faço. Meus amigos que são meus amigos não vão deixar de ser meus amigos num período curto. Todo mundo é disposto a fazer algo fora do normal por um período determinado. O duro é você fazer esse esforço por um período indeterminado, que você não sabe, a vida toda. A vida toda cuidando de uma pessoa por 20 horas por dia, você não vai aguentar. Mas por um período é possível. Então, eu pensei que se eu usasse esse período, eu logo estaria independente, né? Independente financeiramente, pagando as contas, com um pouco mais de tranquilidade. Então, o principal, cara, meta com prazo. Ah, eu preciso durante um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, né? Algo finito, né? Que exija muito. Aí é possível. Então, na minha visão, esse início forte, né? Sabia que ia durar um tempo. Depois que eu passou essa fase, que eu comecei a voltar a ter sucesso, voltar a ganhar dinheiro, voltar a ter prazer, né? Aí sim, né? Acho que o exemplo arrasta, né? Aí Sim. o nosso gestor da época, quem ainda é o nosso gestor, ele já começou a falar, pô, cara, tô vendo que as pessoas estão começando a olhar para você de forma diferente, as pessoas estão começando a te seguir, começando a ver o teu exemplo. O que você acha de poder assumir até um cargo, né, assumir uma posição para reproduzir o que você sabe fazer? E aqui é tudo aquilo que há 6 meses atrás, né, que eu estava falando que eu não queria, aí vem, acho que aquele lado do, não é o dom, aquele prazer, o propósito. A palavra do momento é propósito. E eu sempre tive o propósito de ensinar. Eu não consigo fazer e não dividir. Então, a minha visão, o que eu queria era poder fazer com que as pessoas pudessem fazer também. E aí eu assumi, eu sabia que, vem de novo, a gratidão, né? A gratidão por você ter me ajudado, a gratidão por você ter me contado quais eram os segredos e eu avaliei os riscos de mudar de posição. A gratidão pelo nosso gestor de ter dado a oportunidade. Eu falei, meu, eu posso contribuir. Eles precisam da nossa ajuda. Eles precisam Sim. da minha ajuda. Vamos junto, pô. Então, se desse errado, cara, eu como eu tinha acabado de ser dono de um negócio, voltado a vendedor, eu estava de novo com a oportunidade de empreender, de gerenciar. Cara, se desse errado, eu voltava para trás e voltava a ser vendedor. Eu não tenho medo de ser vendedor. Quem faz uma vez, faz sempre. Né? A gente fica com a memória muscular, com a memória do passado. É só voltar a fazer, todo mundo pode dar um passo atrás e recomeçar. O recomeço é sempre possível. Do caramba, né? Reouvir isso e começar. É porque a gente fala tantas coisas, né? Mas estou voltando aqui com você, uma época nostálgica, né? Saudosista. Saudosismo, né? Né? E realmente tudo aquilo que projetamos lá atrás aconteceu. Você teve altos e baixos nessa época, está em alta de novo, eu também tive altos e baixos, e é a vida do vendedor, né? Do cara de negócios. Acho que o mais importante é a gente saber, né? E tentar mensurar, porque eventualmente a gente está na alta, a gente fica arrogante. Eventualmente está na alta, a gente fala assim, agora eu posso descansar. Meu irmão, a vida na área comercial é que nem a história da bicicleta, né? Você sabe que bicicleta foi algo para ser feito para ficar em movimento. Ninguém fica parado, equilibrado na bicicleta parada. E a Não. mesma bicicleta, ela precisa de uma coisa chamada força, né? A força, aí a força, esse net, cara, agora não lembro mais, faz tempo que eu não falo mais de física, né? Você aqui é o Ou cara da. seja, você pega uma bicicleta e começa a pedalar, ela é pesada e quando ela pega a velocidade ela fica levinha, né? Aí você, para ver uma flor, para ver um cachorro, para ver uma paisagem, para de pedalar, a bicicleta perde a velocidade. Para você voltar, você vai ter que imprimir mais esforço de novo.
Então, quando a gente está no auge, se a gente ficar arrogante, ou se a gente cansar, ou se a gente perder o foco, você não percebe que a velocidade está diminuindo. E aí, para você retornar, ou você vai ter que empregar o mesmo esforço do começo. E refazer, depois que você já fazia, às vezes falta humildade, às vezes falta energia, você fala, por que pagar esse preço? Né? Então, se eu tenho uma dica para vocês, cara, não pare nunca. Continue sempre pedalando. Aí você vai entender qual a velocidade que você vai imprimir e, eventualmente, numa velocidade constante, você consegue apreciar a paisagem ao mesmo tempo. Porque Sim, você vai estar controlando, mas não vai ter risco, né? Então, pense na história da bicicleta. boa história. Até você tinha falado uma vez em uma reunião, esses tempos, essa história aí. É, Sim, sim. É uma história que eu aprendi e eu trouxe esse paralelo e é uma metáfora bem interessante. faz sentido, total sentido, pura verdade. E falando um pouco, a gente falou muita questão de emoção, né, foi lá no cara emocionar, lógico, isso aí envolve técnicas. E eu acredito dentro do modelo que nós fomos ali carimbados, né, e dentro do modelo que eu te treinei, né, no nosso início lá, nosso gestor também, quais técnicas você acredita que aprendeu comigo que te realmente ajudaram a te alavancar, a vender mais? Inclusive, antes um pouco aqui, a gente estava falando disso, né, em técnicas. Bom, sim, na área de vendas tem muitas técnicas, né? Muito, muito. Cada empresa, cada produto, você tem um tipo de técnica que dá certo ou não dá certo, né? Eu lembro, né? Primeira técnica que eu acho que vale, a técnica de ouvir, né? Se você está indo vender, primeiro você tem que saber o que o cara quer comprar. Escutativa, lembra dessa técnica? Sim, com certeza. Então, escutativa é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Porque assim, todo mundo tem, ou quase todo mundo tem a capacidade de ouvir, mas nem todo mundo tem a capacidade de escutar, que é ouvir com atenção. Então, acho que essa é uma das técnicas que eu aprendi, né? Eu sempre fui um bom ouvinte, gostei muito, gosto muito de ouvir, para você até saber como tratar as objeções no futuro. Técnica dos sinais, né? Uma técnica assim fabulosa, que acho que a área comercial quase todo mundo usa, alguns com outros nomes, né? Sim, Porque todo mundo tem uma visão, né? Ela tem uma verdade na cabeça da pessoa. E se você confronta a verdade, o princípio, a cultura, o que está enraizado naquela pessoa, você vai criar uma antipatia, você não vai criar uma simpatia que vai conseguir transformar aquele não em sim. Então, a técnica dos sinais é uma técnica extremamente importante. São técnicas básicas, né? Então, concorda, aceita a visão daquela pessoa e mostra uma forma diferente de pensar. Isso, às vezes, faz as pessoas mudarem, quase sempre mudam. Técnica do silêncio, né? Eventualmente, você precisa fazer a pessoa pensar, então você fala o que ela precisa ouvir e deixa ela pensar. Uma hora ela vai te voltar com alguma informação depois de ter refletido. E para vendedor é a técnica mais difícil, viu? Ficar quieto para vendedor é uma coisa que não dá. E outra técnica que eu também adoro, tal do boomerang, né? A técnica de você ouvir a pessoa, ela te joga um monte de informação, né? E nossa, aí, fantástico. quem sabe uma hora você tira uma informação que ela jogou e você devolve mostrando uma visão diferente, né? Tem muitas, né? Essas são as principais, mas com certeza, através dos nossos manuais de vendas, né? Eu tenho certeza que são técnicas assim que a gente tem que aprender a usar. Confesso que demora para aprender, demora para a gente sair daquela rotina de combater, né? De você ouvir, de você acreditar, porque a primeira coisa que um vendedor faz é quando uma pessoa te dá uma objeção, vai contra a objeção. Isso não é legal. Ninguém gosta de ser confrontado. Aceita, entenda. Quem sabe ele está certo, né? Depois ele está certo, quem sabe você me dá uma nova visão e algo que pode ser complementar e não antagônico, né? E aí quando é complementar a pessoa também gosta, você fica simpático, ela compra. Então são muitas técnicas. Eu acho que cada negócio tem que ser pensado em que técnica que você pode usar, né? No nosso negócio eu entendo que essas são as principais técnicas e o mais importante, né? Existe um roteiro, existe um processo, um procedimento. Em qualquer venda, existe uma forma de você vender. Exemplo, você veio da área também de vendas de automóveis, não veio? E, Não é bom fazer um test drive antes de vender? com certeza. É o exemplo ali, é na carne viva. Degustar, meu irmão?
Alimentação, você vai no mercado, o cara te dá uma prova, um aperitivo para você sentir o prazer, né? Então, toda a área comercial demanda do quê? De um processo, de um procedimento, de um entendimento de como acontece para que o resultado seja eficiente. 100% de venda, eu acho muito difícil alguém atingir um ponto de converter 100% do que vai fazer. Mas, se você usar as técnicas certas dentro do teu negócio, aumenta demais a probabilidade de sucesso na venda. Fantástico. No detalhe. Até agora que a gente falou, falando bastante coisa aqui. Você falou muito do que eu te ajudei, né? Do que você aprendeu comigo. E eu queria saber mais. Lógico, até hoje eu aprendo muito com você. E a gente troca muito. Naquele período lá, que você ainda era o iniciante nesse negócio, o que você acha, né? No primeiro, o ano e 3 meses que tivemos junto ali, o que você acha que você mais me ajudou? Que eu aprendi com você? Cara, eu imagino, né, que naquele momento, e aí tem a situação de você olhar as coisas, né, de cima, então você como gestor olha de cima para baixo, eventualmente um colaborador, uma pessoa que está junto com você pode estar olhando de baixo para cima. E, cara, existem várias formas de ver as coisas, e o ângulo de onde você está vendo muda o que você está vendo. E eu tenho certeza que naquele momento, né, eu estando embaixo, junto com as pessoas do mesmo nível, e as pessoas não falam o que pensam, ou não falam coisas que possam ofender as outras, né, as que estão em cima principalmente. E as pessoas eventualmente vão contar para os seus amigos, vão fofocar, vão discutir, vão criticar, né? Uma coisa que eu uso hoje na minha vida, né, é uma palavra muito importante na minha visão, que chama-se feedback. Depende de como você recebe um feedback, você pode agir imediatamente. E toda ação gera uma reação de mesma força com sentido contrário, segundo as leis de Newton, né? E quando a gente começa a receber feedback, dói, né? Para alguns dói porque é ruim, para outros dói porque é bem legal, é bem gostoso. E assim, com essa possibilidade de controlar os feedbacks, eu acho que eu ouvi muita coisa. E eu tenho certeza que parte das coisas que a gente ouvia e discutia permitiram você evoluir na gestão das pessoas, né? Então, eu tenho certeza que nas nossas conversas, eventualmente com um filtro para lá, outro para cá, tentando não expor, porque nem sempre a gente consegue ter controle total sobre as nossas emoções, né? Eu tenho certeza que essa questão da gestão da convivência com as pessoas, gestão com os subordinados, né? De como tratar um problema, o cara falou, tá com a emoção à flor da pele, tá se exaltando, então não, agora não fala, evite, né? Então, essas dicas, né, que eu acho que seria mais do relacionamento humano, eu imagino que eu tenha te ajudado bastante lá no passado e até hoje a gente conversa sobre isso. E eu te falo assim, que eu te ajudei porque eu recebo ajuda todo dia. Às vezes a gente não tem. E aí, falando em técnica, né, existe uma técnica que eu acompanho e estudo muito, chamado janela de Johari. Você sempre fala. Os nossos amigos aí. Depois pesquisem quem foi John Harry, né? Janela de Johari fala muito sobre o feedback. Então, às vezes, a gente não sabe o que vai acontecer ao final de uma conversa como essa. Então, esse filtro, essa moderação. A palavra certa, acho que é moderação. É saber e ser assertivo. Isso é uma coisa que, assim, eu sempre insisti muito com você, insisto com você, insisto com todo mundo que eu conheço. Seja assertivo na hora de falar. Porque, às vezes, uma entonação errada, a palavra é colocada no momento errado, a palavra falada do jeito errado, ela vai gerar uma reação que vai não atingir aquele objetivo que a gente quer naquele momento. Eu imagino que essa talvez tenha sido a grande contribuição, entre outras coisas, claro, né? Experiência de vida, sei lá, histórias do passado. A gente sempre tem alguma coisa, a gente não consegue entender tudo que a gente ajuda as pessoas, né? É o efeito borboleta, né? O que você faz aqui vai gerar uma ação, algum significado longe daqui. Né? Quando a pessoa começa a ter consciência de que ela precisa aprender de cima, de baixo, de um lado, do outro, ela realmente evolui.
né? E você Ah, tem a mosca. as empresas têm investido muito naquela análise 360, né? É Sim, como as pessoas te veem de baixo para cima, do lado. Então, se todo mundo está usando isso, serve para alguma coisa, né? Só que tem que se saber aplicar, né? saber aplicar e estar disposto a aprender, porque às vezes a empresa sabe aplicar, mas alguns, até gestor, não está disposto a colocar em prática. O ego, né? Faz mal às vezes. Ricardo, a palavra é humildade para ouvir. É, Eventualmente a gente acha que a gente é melhor do que a gente é de verdade. sim. Saber ouvir e entender aonde a gente está errando permite correção. E eu te agradeço por isso, porque se tem algo que eu executo até cada vez mais é o feedback. Você percebe como eu evolui, porque eu sempre fui um estilo sargentão, né? E você é o principal cara que me ajudou isso. Até porque a gente senta do lado há muito tempo, né? Antes, junto Sim. comigo. Feedback, ser um cara mais racional, que você é um cara racional, de razão. Falar, pensar. Eu gosto de números, mas igual você, naquela época eu pensei, eu me enchia de relatórios, motivado por você. Né? Estou falando de anos atrás. Né? Lógico, você tem essa habilidade com os números, você é muito bom. Eu me considero bom, você é muito bom. Excelente. Eu sou bom. E eu me aprimorei muito nessa questão. A gente trocou muito com isso. E muito das convenções que eu fui de lá para cá foi por sua culpa. O controle, Minha né? culpa? Primeiro porque você estava na minha equipe. Sim, Depois sim. porque, óbvio, e algumas nós tivemos lá juntos, né? Tivemos duas você na minha equipe, não é isso? Juntos. Exatamente. Foz do Iguaçu e Barcelona. Exatamente. Conhecemos a Europa, conheci o Paraguai, na verdade, Argentina? Argentina, e Sim. eu te agradeço por isso, porque você me tornou um profissional melhor uma pessoa melhor, né? Porque isso tem que levar para a vida, né? Essa Sim. questão de a dividir o profissional do pessoal. Nós somos um só. Basta saber onde você tem o que você tem que atuar naquele momento ali, né? Mas eu sou uma pessoa só e você também. É difícil separar. É difícil. E eu te É agradeço impossível. por isso, né? Porque fui o seu treinador, mas naquele momento, mas você também estava me treinando, me lapidando. A gente sabe disso. Você me A gente deixou, aprende todo dia, o tempo todo. você me Eu tornou um sou melhor partidário ouvinte, dessa ideia. Eu né? sempre estou aprendendo. A cada dia eu preciso aprender algo novo. Senão eu paro de evoluir. Exatamente. E eu realmente com você me tornei o melhor ouvinte também. Você não falou aí, né? 2 ouvidos e uma boca. Temos que ouvir. Não é isso? É Eu isso já aí. era um bom ouvinte, mas não aceitava muito o feedback, né? Às vezes o ego, a gente tá, isso você me ajudou muito e faz Às total vezes as diferença. pessoas não acreditam num feedback verdadeiro. Algumas pessoas não acreditam num desejo do próximo em ajudar. Parece que o outro vai te passar a perna, o outro quer ganhar de você, o outro só quer competir. E não é assim. Existem pessoas realmente altruístas que estão dedicando esforço e vontade de fazer o outro evoluir. Nem todo mundo acredita nisso. Com toda certeza. E, Jaime, o que você pode falar do meu treinamento? A gente falou de várias coisas, mas do treinamento. Ricardo, eu acho que sobre o treinamento, cara, você é um cara disciplinado, né? Tanto quanto eu. Eu imagino que a gente tem quase talvez o mesmo nível de entendimento quanto a isso. Sim. E quando, como eu disse, né, existe um processo, existe um procedimento, existe uma forma de fazer. Se você sabe e domina, né, você consegue reproduzir. Poucas pessoas desse mundo que eu conheço, e eu não estou nesse meio, sim, eu sou parcialmente autodidata, eu acho que aprendo um pouco também vendo, observando, estudando, mas as pessoas gostam de receber informação. Então gostam de que alguém processe aquela parte mais chata da leitura, do entendimento, e leve o atalho, né? A gente fala muito do pulo do gato, né? Entregue E mastigado, né? mastigado. E assim, às vezes a gente quer uma tradução. E o que você fez naquela época que eu estava precisando muito, você me ajudou a entender. Você me mostrou o atalho, mostrou o caminho, mostrou como fazer aquilo de forma correta, né? Porque às vezes você lê, a tua interpretação de texto não é do jeito. E, cara, como nós estamos falando, trabalhando 18 horas por dia,
eventualmente você está cansado, eventualmente você está com o teu nível de atenção baixo, você pega um texto para ler, você lê e de repente logo depois você esquece, é muita coisa. E aí sim, vendo alguém fazer a reprodução sistemática de uma ação se torna um hábito, né? Então, o grande aprendizado, que eu acho que o treinamento valeu demais, foi como você já sabia, você já estava treinado, você já estava dominando o assunto, você me trouxe o atalho, você me permitiu ver um modelo, né? Seguir um modelo, e aí sim, esse modelo vai se tornando hábito. A gente vai evoluindo, né? Então, a cada dia que a gente faz, a gente vai ficando cada vez melhor, né? Então, acho que a grande diferencial, o grande ponto do treinamento foi isso, cara, é você traduzir, nivelar a forma de comunicação. Nem todo mundo entende a mesma palavra, o mesmo texto, o mesmo... Por isso que eu digo, a leitura, eventualmente, ela não traduz para aquela pessoa, para aquela cultura. Algumas pessoas são mais rápidas, mais lentas, né? Alguma palavra que você não tem no teu vocabulário, isso, com certeza, isso foi realmente um atalho para o meu aprendizado. Que legal, bom saber disso. E estamos caminhando para o final aqui, mas eu ainda tenho mais duas questões para ver com você. Uma delas é o seguinte: nós pensamos praticamente iguais sobre vendas, tudo que a gente fala sempre. E qual que é a sua opinião sobre um vendedor que só entende de técnica? Você acha que ele consegue vender? O cara é muito bom em técnica, nós conhecemos muitas pessoas de muito conhecimento de técnicas. Mas você acha que ele também precisaria se aprimorar em ter hábitos mais fortes, hábitos melhores, atitudes mais fortes e conhecimento mais forte? Se aprimorar em aprender mais, ou a técnica por si só você acha que vende? Quando eu entrei na área comercial, existia um preconceito, né? Eu sou formado em vendas, eu fiz faculdade de vendas, né? Sim. E quando começou lá no passado, a minha mãe falava, né? Pô, mas você vai trabalhar com vendas? Os meus amigos falavam, cara, vendedor é tudo chato. Ou vendedor nato, aquele cara que nasceu para vendas, aquele cara que... De verdade, quando eu entrei na área de vendas, eu sabia que eu não era um vendedor nato. Assim como eu conheço vários amigos. E assim, são fantásticos em relacionamento humano, são fantásticos em vendas. Só que um cara desse, ele também tem uma variação de humor que interfere no resultado. E aí o que eu entendi? Uma pessoa estável e que conhece as técnicas, eu posso confiar nos números dela. Um nato, ele pode me dar 500, no outro mês não dá nada. E aquele cara que é um técnico, ele vai me dar 200 todo mês. Ou com uma pequena variação para 220, 180, 220, 180. E eu, antes de trabalhar contigo, eu já tinha percebido isso. Eu tinha numa equipe de 20 vendedores, eu tinha aquele cara que era o estrela, que me deixava feliz e me deixava magoado, me deixava feliz e me deixava magoado. Mas eu tinha as pessoas que tinham a tocadinha que faziam tudo certo. Então, se eu posso te resumir assim, eu acredito muito na pessoa que aprende e desenvolve técnica. Mas uma pessoa mecânica, ela não entende de emoção, ela não entende de análise, né? Na venda, além das técnicas, eu acho que você tem que entender de rapport, né? Você tem que entender de expressão corporal, de leitura da linguagem corporal. Tem muitas outras coisas que você vai pegando com o tempo, né? Que você vai aprendendo com o tempo, que não é só técnica, porque você fala assim, eu estou fazendo rapport com você nesse momento, Ricardo. Grande parte das pessoas que estão nos vendo aqui não sabem se sim ou não. Exato. Talvez nem conheçam essa palavra, né? Então, assim, de verdade, eu acredito que todo mundo precisa conhecer a técnica. Mas só a técnica não vai fazer a coisa acontecer. E também não acredito naquele cara que é só nato. Que aí ele não sabe a hora de dar a facada, ele não sabe a hora de agir, não sabe... E aí o cara fica na esperança de convencimento. Já aconteceu de você entrar naquela loja e ter aquele vendedor chato que fica tentando te empurrar, tentando te fazer? Cara, esses dias eu tive que comprar um colchão aqui, cara, eu te falar que eu não conseguia, não suportava ficar perto do vendedor. Porque ele conseguiu não vender. E aí ele ficava jogando um monte de informação e, cara, e vamos. Meu, não estou preparado, não quero, você não me explicou o que eu quero ainda, você não me entendeu. Você não leu, não fez a leitura do seu cliente, né?
Eu sou um cara quieto, então assim, eu não gosto de um vendedor que é falador, Sim. né? Eu Então, não entendi nada de rapport, de o corpo perceber os trejeitos da pessoa. o corpo fala, né? O É, o corpo corpo fala. fala, não é isso? Então, a técnica é necessária, mas assim, ela precisa ser aprimorada. Às vezes a gente fica muito naquele básico do básico do básico e a gente não aprende o nível 2, né? Fica só no nível 1. Né? E o legal é que nada do que tudo que você está falando aí eu não combinei nada com você antes, né? Estou perguntando aqui, né? Eu também Tô improvisando. o cara tem que buscar conhecimento, né? Ele não conhecia, não buscou conhecer os tipos de cliente. Chegou o Jaime mais quieto e o cara um falador. E muitas vezes só falando de parte técnica, eu não entendo de colchão, né? Você não me fala para que é aquilo, eu não vou comprar, né? Eu quero alguém que É, me traduza, igual você me falou ali. Tem que traduzir? num dos cursos de vendas, que eu tomei um choque na minha vida, eu aprendi uma coisa, o que vende é benefício. Exemplo, né? Quero comprar, acho que você já viu falando dessa técnica da venda da TV, né? Eu quero uma televisão 49 polegadas com 120 Hz de transmissão de frequência de tela, com 4 HDMI. Começou a falar grego. Legal. O que eu quero? Uma televisão grande que tenha som bom. Eu só queria isso. Então, assim, o vendedor não precisa querer falar das condições, das características do produto, e sim dos benefícios. O benefício é você vai estar na tua casa, sentado no sofá, deitado na sua cama, com uma tela maravilhosa, com uma qualidade de som bem legal. É isso que É nós isso vamos que você comprar. quer? Custa tanto. Ou o investimento será de tanto nesse produto, né? E um vendedor que só se concentra em técnicas, ele não se concentra em aprimorar os conhecimentos dele. É bom usar Exatamente. bem isso. E lembre disso, o que vende é benefício, não característica técnica do produto. Mais uma dica aí. De graça, hein, João? Essa é de graça. Essa, por enquanto, é de graça. Jaime, e a derradeira, para fechar. No melhor modo, Jaime, de ser. E eu sei que você isso você é melhor do que vender até, em aprimorar as pessoas. Que dica que você pode deixar aqui para aquele cara que está começando agora numa empresa nova, está iniciando em vendas, aquele cara que é médio e está meio conformado? 4 níveis eu vou perguntar aqui. Aquele cara que está indo mal e quer melhorar, mas não, né? E aquele cara que é bom e quer mais ainda. Bom, vamos partir para o primeiro, aquele cara que está entrando agora. Primeira coisa que eu te digo assim, alguém já fez? Se fez, eu sei que é possível. Ou seja, busque os exemplos dentro das empresas para você ver onde as pessoas estão. Eventualmente, as pessoas querem chegar lá sem pagar o preço. Né? Ah, porque a pessoa vende 1 milhão e eu não consigo vender mais que 10 mil. Pô, o cara tem 20 anos de casa, né? Ele já tem técnica, ele já tem rapport, ele já tem muito conhecimento. Então, uma coisa que eu vou dizer para vocês é a gente precisa pagar o preço. Né? Pagar o preço para aprender e saber esperar. Né? Porque a gente precisa maturar, a gente precisa estar preparado para o negócio que vai nos tirar daquela região. Então, experiência é necessário e respeito ao modelo, respeito à técnica. Né? A gente tem que evoluir, mas precisa primeiro praticar o básico para você fazer as coisas da forma correta. O segundo cara, que é esse cara que está em baixa, não é isso? Esse cara que... Bom, primeira coisa que eu ia te dizer é assim, será que você está fazendo tudo o que você pode? Eventualmente, em algum momento, em alguma curva do trabalho, você se deparou com uma situação mais difícil. E aí, quando você depara com a situação mais difícil, você se acomoda, você desiste, você se engana. Né? Eu acho que as pessoas, ao longo do tempo, se enganam. Falam assim, eu estou fazendo. E não está fazendo. E se você não está fazendo, mas você tem, talvez, a técnica, já pagou parte do preço, está faltando um tiquinho a mais. Né? Ou você está se enganando, ou você desistiu, e aí você precisa voltar a se acreditar e ter coragem de entender que algo errado está acontecendo. Quem já fez uma vez vai fazer de novo. Conduta passada reflete conduta futura. Para algumas pessoas, o seu avô, a sua avó falava que
pau que nasce torto nunca se endireita. Para mim, assim, quem fez uma vez pode reproduzir no futuro. Com certeza. A terceira pessoa, quem que era mesmo? É Aquele o que... médio, aquele médio conformado. médico Talvez ele não formado. tenha nada de errado com isso, né? Talvez ele precisa queira um estalo agora e queira sair do médio. Ao longo dos treinamentos que eu fiz na minha vida, é uma coisa que eu aprendi a colocar meta. A meta tem que ser ousada. Meta tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal, né? Então, eu fiz um treinamento A meta que Smart. ensinou isso. Smart, né? Tem que ser smart. Específico, eu tenho que saber o que eu quero. Mensurável, se eu sei o que eu quero, eu sei quanto custa, né? Alcançável, adianta eu falar que eu quero alguma coisa que é inatingível? Aí eu desisto no meio do caminho. E a palavra, que eu acho que seria a palavra de ordem, é relevante, né? Por que fazer isso? Por que você quer atingir essa meta? Então, quando as pessoas não acharam ou não conseguem colocar relevância no motivo, ele não vai correr atrás. Pode lembrar de todas as suas experiências da vida do passado. Toda vez que você fala assim, eu vou fazer porque vai me trazer esse benefício, você correu atrás, tá? Temporal, porque também assim, né? Senão vira sonho, né? E sonho todo mundo pode ter. Só que se você não Sempre vai põe ser tempo, amanhã, né? cara, quando vai ver, tá? Então, a palavra correta e o que eu colocaria assim, se você precisa entender qual o motivo pelo qual você precisa buscar algo. E meta, ela não é só algo palpável, né? Ah, quero um carro, quero uma casa, quero... Sim, ela precisa ser mensurável. Mas eu também já aprendi com uma pessoa que a meta é uma coisa, é um espectro, né? Eventualmente eu tenho como meta levar meu filho para conhecer. Meu filho agora está adorando dinossauro, né? Cara, eu quero levar. Ele foi dormindo, não viu onde foi filmado Jurassic Park, Jurassic World, lá, aquele filme. Cara, eu quero de novo para Havaí, meu irmão. Eu vou lá. Para E mostrar para ele. isso faz sentido para mim. Por quê? Porque ele quer conhecer. Eu preciso. Então, o que eu tenho que fazer? Cara, tem uma campanha que pode me levar para Havaí de graça. E isso é intangível. Quanto custa isso? Né? É algo que ele extrapola toda e qualquer racionalidade. Então, a meta, quando ela extrapola a racionalidade, você vai ao seu limite. E esse cara que já está bem, que quer ir mais longe, tem uma coisa que eu aprendi também na vida. Eu já fui atleta, né? Hoje está meio difícil praticar tantos esportes, mas eu sempre percebi que é possível um pouco mais. Então, assim, você corria, né, Ricardo? Sim. Corre ainda, pratica Gosto, esporte, né? gosto disso. Meu irmão, eu sou acostumado a correr 5 quilômetros em 30 minutos. Será que dessa vez eu consigo fazer 29? Aí você vai perceber que teu corpo aguenta. É aquela pedalada a mais, é aquele passo a mais, aquele esforço a mais, aquela visita adicional. A gente sabe que as coisas têm limite, né? Então, o meu carro tem um pneu com capacidade de atrito tal. Se eu extrapolar, eu vou bater o carro. Mas será que você chegou no teu limite? Será que mais meia hora por dia? Será que mais uma ligação por dia? Será que mais um cliente que você atenda vai te tirar do teu objetivo? Vai comprometer a tua saúde, a tua família, os seus desejos, né? É importante. Vender é bom, ganhar dinheiro é bom, conquistar objetivos é bom. Mas nada em detrimento, né, das outras coisas, né? Saúde, família e trabalho. Pessoal, profissional e familiar. Qual é o equilíbrio disso? É difícil, né? Talvez assim, esse seja o grande karma que eu passo na minha vida o tempo todo. Mas se você conseguir equilibrar isso, você vai entender. E eventualmente, extrapolar um pouquinho para cá ou para lá, não vai comprometer o resto não. Então, para aquela pessoa que já é bom e que quer ir mais longe, talvez você possa fazer um pouquinho a mais, o teu corpo vai aguentar, as coisas não vão mudar. Então, reflita. Só que os 4 tipos de pessoa, se não tiverem uma meta realmente significativa e relevante, não vão correr atrás. Perfeito. Falou tudo e mais um pouco, Jaime. E Beleza. é isso aí, meu caro. Obrigado, né? Lógico, um parceiro como você não poderia deixar de bater esse papo aqui. Eu acho que isso aqui vai alcançar, tenho certeza, né, vai alcançar bastante pessoas.
e vai ser de diferença ímpar na vida de outros. E para mim também já faz uma diferença. Nós dois de novo aqui, buscando ajudar e levar essa mensagem para outras pessoas. E agradeço você pelo horário, né? Eu sei que você teve um dia corridíssimo, do caramba, né? E amanhã cedo temos reunião. E é assim que o jogo, que a banda toca, faz parte da vida, né? Obrigado aí, cara. Mais um dia de 16 horas, viu, galera? É isso aí. Amanhã começa outro dia, quem sabe possa também ter 16 horas, ou quem sabe amanhã é o dia da família, quem sabe amanhã seja o dia da diversão, né? A gente sempre vai ter dia para fazer isso. Sim. Eu que agradeço, Ricardo, é um prazer estar falando contigo. E se eu puder ajudar alguém a tocar uma pessoa que tenha o seu resultado evoluído a partir disso, eu vou ficar muito feliz. Feito, Se alguém der o feedback, depois me conta. pode deixar comigo. Beleza? Obrigado aí, um abraço e a gente se fala depois na sequência. Valeu, cara. Valeu, cara. Obrigadão, viu? Obrigado você. Tchau, tchau.